Olá, sou Meilane, estudante do curso de Letras e vou apresentar uma microaula. Primeiramente vou apresentar o plano de aula e logo após como essa aula vai ser desenvolvida. O plano de aula é para o curso de Letras na disciplina de Estágio Obrigatório 2, que acontecerá no ensino médio. O nome da escola onde eu vou estagiar e onde a minha microaula vai ser aplicada é na escola Beone Gomes. A disciplina Língua Portuguesa. A aula vai ser datada do dia 9/9. O tema é Gênero Textual, Texto Argumentativo. A turma é de primeiro ano, turma A, e a estagiária é Meilane Lima de Farias Ribeiro. Essa aula tem como objetivo geral desenvolver a compreensão e a análise crítica dos diferentes gêneros textuais, com foco na interpretação de textos argumentativos. Objetivos específicos: identificar as características principais dos textos argumentativos, compreender a estrutura e os elementos que compõem o texto argumentativo e desenvolver a habilidade de argumentação por meio da produção de um parágrafo argumentativo. O conteúdo vai ser gêneros textuais, com foco em texto argumentativo, estrutura de texto argumentativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Elementos argumentativos, tese, argumentos, contra-argumentos e conclusão. A metodologia utilizada vai ser, para iniciar a aula, com uma breve explanação sobre a importância dos diferentes textos, dos gêneros textuais no cotidiano, destacando o texto argumentativo. Apresentar exemplos de textos argumentativos em contextos diversos, como artigo de opinião e editoriais e etc. Desenvolvimento vai ser a leitura e análise de texto, a apresentação de um texto argumentativo para a leitura coletiva na sala. A discussão será guiada, conduzir uma discussão sobre a estrutura do texto analisado, perguntando aos alunos sobre como a introdução, desenvolvimento e conclusão foram organizados. A atividade prática: dividir os alunos em pequenos grupos e solicitar que criem um parágrafo argumentativo sobre um tema específico. Essa parte da metodologia, ela vai ser, aliás, a conclusão, a gente vai, depois do desenvolvimento, leitura, discussão e uma atividade prática, a gente vai concluir uma recapitulação dos princípios, pontos abordados na aula, enfatizando a importância e clareza da coerência na argumentação, reforçar a relação entre os argumentos apresentados e a tese defendida. Os recursos que vão ser utilizados: quadro branco e marcadores, projetor e computador para exibição de exemplos de textos, cópias, impressões de textos argumentativos para análise, folha de papel para atividade prática em grupo. A avaliação vai ser em forma de durante a aula, a observação, a participação dos alunos na discussão e na atividade prática. A produção escrita, avaliar os parágrafos argumentativos produzidos pelos grupos, levando em consideração a clareza, coesão e coerência do texto, além da adequação dos argumentos apresentados. Bibliografia: a argumentação, a bibliografia é essa apresentada, que é um livro do Vilaça, Argumento e Linguagem, um livro do Luiz Antônio Marcucci, de Gêneros, Texto, Definição e Funcionamento, e Elementos de Análise do Discurso. Agora a gente vou explicar um pouquinho, como vai ser desenvolvida essa aula. Inicialmente,
Introduzirei a aula falando sobre o conceito de gêneros textuais, né? Dando uma ênfase no gênero textual, texto argumentativo. A gente vai, nesse primeiro momento dessa introdução, explicar como o conceito dos gêneros textuais. Logo após, uma dinâmica de abertura, né? Vou dividir a turma em pequenos grupos. Cada grupo deve listar 5 exemplos de gêneros textuais que encontrarem, né, no cotidiano, como artigo de opinião, propagandas, editoriais e etc. Após a abertura, essa dinâmica, né, já vai ter dividido os grupos. Então, a gente vai para uma discussão. Depois de alguns minutos, alguns minutos que eles dividiram os grupos, a gente vai pedir, aliás, no caso eu, como professora, vou pedir para cada grupo para compartilhar as suas listas, a lista dos gêneros textuais, exemplos de gêneros textuais, né? Como eu falei antes, para cada grupo listar 5 exemplos de gêneros textuais que encontram no cotidiano. Então, logo após, eu vou pedir para cada grupo compartilhar suas listas. Vou introduzir o conceito de texto argumentativo a partir dos exemplos mencionados, né? A partir dos exemplos que eles mencionarem, a gente vai trabalhar o conceito do texto argumentativo. Num segundo momento, a gente vai trabalhar a habilidade de análise crítica, né? A gente vai trabalhar a habilidade dos alunos como analistas críticos e a compreensão da estrutura argumentativa. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer isso através de uma leitura coletiva, onde eu vou fornecer cópias de um texto argumentativo, como, por exemplo, um artigo de opinião. Então, eu vou dar um tempo para eles fazer a leitura coletiva desse texto e vou pedindo para que eles sublinhem, para que os alunos venham a sublinharem a tese, os argumentos e os contra-argumentos, né? Que eles iam retirar do texto, sublinhando a tese, os argumentos e os contra-argumentos. Após esse momento dessa leitura coletiva, a gente vai fazer outra discussão. Dessa vez, né, a gente vai pedir que alguns alunos se voluntariem para compartilhar as partes que eles destacaram e justificar suas escolhas, né? Vamos conduzir uma breve explicação, vamos fazer uma breve explicação sobre como identificar a introdução, o desenvolvimento e conclusão do texto. Feito isso, a gente vai partir para o trabalho principal, que é a criação do parágrafo argumentativo, que vai ser feito em grupo. Esse trabalho ele tem como objetivo estimular a produção textual, argumentativa e o trabalho colaborativo. Como a divisão dos grupos já foi feita, esses mesmos grupos cada grupo escolher um tema atual e de relevância social, né? Como, por exemplo, a importância da sustentabilidade no século XXI, o impacto das redes sociais na educação e etc. E criar um parágrafo argumentativo. A apresentação de cada grupo, na apresentação, cada grupo vai ler o parágrafo para a turma. Cada grupo vai ler o parágrafo que construiu para toda a turma. Após cada apresentação, eu vou estimular entre eles, né, uma breve discussão sobre a clareza da tese e os argumentos apresentados, a força dos argumentos apresentados, para que eles venham desenvolver, né, essa questão da argumentação, que eles venham defender os seus argumentos com clareza, para que
a atividade ela tenha um fim, né? Para que ela foi desenvolvida, que é desenvolver a capacidade de argumentação. Passando essa atividade, ao final da aula, a gente vai fazer uma recapitulação e uma reflexão de tudo que foi lido, de tudo que foi produzido, de tudo que foi estudado, reforçar os principais conceitos trabalhados na sala de aula, os conceitos de texto argumentativos, vamos trazer uma recapitulação do que eles aprenderam, do que eles compreenderam, de como eles avaliaram o assunto. Vamos fazer uma recapitulação. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar os principais conceitos abordados, no caso, gênero textual argumentativo, estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, e elementos como tese, argumentos e contra-argumentos, e fazer essa reflexão. De que forma? A gente vai fazer pergunta aos alunos, como o conhecimento adquirido pode ser aplicado em suas atividades cotidianas, né? Como a leitura crítica de notícias nas redes sociais e na escrita de redações. Então, para fazer essa reflexão e essa recapitulação, a gente vai fazer essas perguntas aos alunos, né? Cada aluno a gente vai desenvolver, aliás, vai fazer essas perguntas, eu já tenho essas perguntas preparadas já, para fazer para cada aluno, né? Como que eles analisam, né, o conhecimento adquirido através desse conteúdo. A atividade de avaliação, de que forma que a gente vai avaliar, né? Depois de todo um trabalho feito, introdução, explicando o conteúdo, dando o conceito de texto argumentativo, desenvolvendo através daquela atividade inicial e também de acordo com o que eles produziram em sala de aula, que foram os parágrafos, né? Para isso, a gente utilizou, aliás, eu utilizei o quadro branco, né, com os pincéis. Os alunos utilizaram os papéis, folhas e textos impressos, utilizaram também seus celulares para fazer as pesquisas, né? E para avaliar de forma efetiva, eu vou avaliar a participação dos alunos nas discussões e durante a criação dos parágrafos, né? Vou avaliar a qualidade da participação, o esforço na participação, toda essa parte da participação dos alunos, né? Na forma escrita, a gente pode avaliar, aliás, eu irei avaliar os parágrafos que os grupos produziram, né? Se vou avaliar a clareza, né? Clareza com que o texto foi escrito. Vou avaliar a coesão com o assunto, né, e o texto, a coerência e relevância dos argumentos apresentados, né? De que forma? Enquanto eles, essa avaliação vai ser feita pelos parágrafos que eles produziram, né? Eu vou pegar esses parágrafos e vou avaliar a questão da clareza, coesão, coerência e relevância dos argumentos apresentados. E isso vai ser uma parte da nota, somado com a participação dos alunos também durante as discussões. O que a gente pode fazer como recursos adicionais, né? A gente pode trabalhar recursos adicionais, dos que eu já falei aqui, que no caso são exemplos de textos argumentativos relevantes, como artigos de jornal, posts de blog ou vídeos curtos que possam ser usados como referência durante a aula. Então, essa é a minha microaula, né? Onde a gente vai desenvolver conhecimento dos